Vamos conversar hoje sobre um medicamento muito conhecido por todos vocês e que costuma fazer parte da sua vida por muitos anos, por mais que geralmente haja poucas informações aprofundadas sobre ele: os anticoncepcionais. Meu nome é Jorge Abud, sou médico, pós-graduado em nutrologia, medicina integrativa e funcional e em adequação nutricional e doenças relacionadas à idade. Esse canal foi criado para falarmos de saúde, estilo de vida e como se manter sempre jovem e saudável com o passar dos anos. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer uma provocação a vocês. Quantas de vocês acreditam que a menstruação é saúde e é um evento normal para o nosso corpo? Parece uma pergunta estranha, mas garanto a vocês que é pertinente. E quero frisar aqui que essa afirmação é apenas do ponto de vista biológico e fisiológico, e nada tem a ver com aspectos culturais ou de direito das mulheres. Mas a mulher, apesar de ser um animal racional e que toma decisões baseadas em sua consciência, não muda o fato de que ainda é uma fêmea para a natureza e foi criada com a função biológica vital de engravidar e perpetuar a espécie humana. Assim, a fêmea da espécie humana tem a ela a crença ou convicção que, for biologicamente, tem que conviver com esta realidade e, portanto, ao entrar na adolescência, seu corpo se prepara hormonalmente e psicologicamente para engravidar. Toda a orquestra hormonal acontece para que a mulher engravide. Quando a gravidez não acontece, toda a preparação hormonal e nutricional vai por água abaixo, literalmente, e a mulher menstrua. Mas a menstruação não era um interesse do organismo nem da natureza. E isso funciona como uma interrupção forçada da fisiologia feminina, com a redução abrupta da progesterona, criando um desequilíbrio conhecido como predominância estrogênica e que causa distúrbios orgânicos como enxaqueca, irritabilidade, ansiedade, cólicas intensas, fraquezas e cansaço, o que pode levar a algumas mulheres à formação de miomas e até endometriose. Além disso, ao longo dos anos, a mulher vai desenvolvendo deficiência nutricional importante, porque a cada menstruação ela perde ferro, zinco, magnésio e outros nutrientes fundamentais à sua saúde que haviam sido reservados à gravidez, que não ocorreu. Portanto, a menstruação é um revés, um malogro do organismo em perpetuar a espécie. A mulher foi concebida biologicamente para engravidar pelo menos a cada 3 anos e assim nunca precisar menstruar até os seus folículos terminarem e entrar na menopausa. Lembra como as mulheres do passado tinham muitos filhos? Mas é claro que os tempos são outros e na atualidade a mulher não quer e muitas vezes não pode ter muitos filhos e a gravidez passou a ser um problema. Mas como contornar essa função biológica de evitar a gravidez e ao mesmo tempo evitar a menstruação, que é um evento antifisiológico e traz muito problema às mulheres? E é justamente aí que entram os anticoncepcionais. Eles foram desenvolvidos há cerca de 60 anos em virtude da necessidade feminina dos tempos modernos. Mas será que conhecemos mesmo esses remédios que são amplamente distribuídos na cultura ocidental? Mas antes de continuarmos, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal e curtam. Isso continuará a me ajudar nessa missão de trazer conhecimento e informação relacionados à saúde e à qualidade de vida. Os anticoncepcionais orais são utilizados por mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. E os anticoncepcionais orais combinados, contendo estrogênio e progestagênio, eram dos 50 remédios mais comumente receitados nos Estados Unidos em 2018. Não há razão para imaginar que isso tenha mudado. Antes dos anticoncepcionais modernos, as opções disponíveis para a prevenção da gravidez eram pouco eficazes para muitas mulheres. Havia uma demanda crescente de um método confiável que permitisse aos casais controlar o número e o espaçamento de seus filhos.
O desenvolvimento da pílula anticoncepcional foi possível graças aos avanços na compreensão dos hormônios sexuais femininos durante a primeira metade do século XX. Cientistas conseguiram sintetizar os hormônios com função de progesterona a partir de fontes vegetais, o que baixou o custo e aumentou a disponibilidade desses hormônios para pesquisa e uso clínico. Associado ao desenvolvimento científico, o movimento feminista dos anos de 1970 e 1970 reforçou a necessidade de contraceptivos como uma questão de direitos civis, argumentando que o acesso ao controle da natalidade era essencial para a igualdade de gênero, a autonomia pessoal e a liberdade econômica das mulheres. Margaret Sanger, uma ativista do controle da natalidade, foi fundamental na história da pílula anticoncepcional. Ela colaborou com Catherine McCormick, uma herdeira rica que financiou a pesquisa para apoiar o desenvolvimento da pílula anticoncepcional. Sanger queria uma solução contraceptiva discreta e autônoma para as mulheres. Curiosamente, ao meu ver, o movimento feminista colocou a pesada responsabilidade sobre o controle da natalidade apenas nas costas das mulheres, não associando corresponsabilidade ao sexo masculino, parecendo, para mim, uma atitude pró-masculina, em que as mulheres sozinhas, almejando se libertar da gravidez indesejada, ficaram aprisionadas a um tratamento geralmente deletério à sua saúde, como comentaremos a seguir. Até hoje, não existe um tratamento eficaz reconhecido para os homens. Um verdadeiro, ao meu ver, tiro no pé. Mas foi então que na década de 1950, Gregory Pincus, um biólogo de Massachusetts, associado ao ginecologista John Rock e o químico Carl de Geraci, financiados por Catherine McCormick, que eu falei anteriormente, iniciaram os experimentos para desenvolver uma pílula anticoncepcional eficaz usando hormônios sintéticos. A pílula, então, foi aprovada pela FDA nos Estados Unidos em 1960. Mas, afinal, o que são as pílulas anticoncepcionais? Os anticoncepcionais orais, comumente chamados de pílulas anticoncepcionais, são medicamentos com estrutura molecular muito parecida com os hormônios naturais, usados nesse momento para prevenir a gravidez. As pílulas anticoncepcionais são tomadas diariamente, seguindo um cronograma específico, geralmente de 28 dias. Elas podem ter combinação de um medicamento parecido com o estradiol humano, geralmente o etinil e estradiol, e com um medicamento parecido com a progesterona humana, é chamado de progestina, geralmente a norepinefrina. Os anticoncepcionais podem ser feitos também apenas com progestina, como o levonorgestrel, o etanogestrel, a dropisrenona, o desogestrel e o acetato de medroxiprogesterona. Se você chegou aqui, então pare um pouquinho e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal e curta. Isso vai me ajudar muito a mostrar ao YouTube que este vídeo tem interesse e possa ser disponibilizado a mais pessoas. Mas há uma dúvida frequente: como as pílulas anticoncepcionais funcionam? Todos esses métodos trabalham fundamentalmente para prevenir a ovulação, alterar o muco cervical para prevenir a passagem do esperma e modificar o endométrio para evitar que a implantação do óvulo fertilizado aconteça naturalmente. Quando esses medicamentos entram na corrente sanguínea por via oral ou intramuscular, por ter uma estrutura química parecida com os hormônios naturais, eles alcançam o cérebro e sinalizam a hipófise, que é uma glândula que fica no meio da cabeça e que orienta o funcionamento da tireoide, das suprarrenais e dos ovários, que tem hormônio demais. Então a hipófise para de estimular os ovários e fazem com que eles deixem de produzir os seus hormônios. Sem produzir o estradiol e a progesterona, o ovário não consegue maturar seus folículos e não consegue, portanto, ovular. Assim, a gravidez é evitada. Mas, por outro lado, a mulher fica meio eunuco, pois há uma redução importante dos hormônios que
caracterizam e estabilizam o sexo feminino. Apesar de altamente eficazes, eles não são adequados para a saúde das mulheres, embora haja discordância entre muitos colegas e associações. Mas mesmo quem advoga o seu uso, em algumas condições especiais como história de trombose, certos tipos de câncer ou riscos cardiovasculares, geralmente os contraindica. Os efeitos colaterais dos anticoncepcionais hormonais incluem náusea, aumento de peso, alterações do humor, dor de cabeça, inchaço, dificuldade para dormir, disbiose, manchas na pele e sangramentos irregulares. Além dos efeitos colaterais, as mulheres que utilizam os contraceptivos orais correm alguns riscos. Um dos mais temidos é o tromboembolismo venoso. O uso, por exemplo, de anticoncepcionais contendo estrógeno sintético pode aumentar o risco da formação de coágulos sanguíneos, particularmente em mulheres com predisposição genética ou condições pré-existentes que favoreçam a trombose. Coágulos podem levar a condições graves como trombose venosa profunda ou embolia pulmonar. Você sabia disso? As mulheres estão submetidas ainda ao risco de acidente vascular cerebral e a ataque cardíaco. Dá medo, né? E pensar que a mulher geralmente desconhece esses riscos. Mas ainda tem mais. O uso de anticoncepcionais hormonais sintéticos pode levar ao aumento da pressão arterial, especialmente em mulheres com predisposição à hipertensão. Embora os anticoncepcionais possam reduzir o risco de certos tipos de câncer, como o de ovário e endométrio, eles estão associados a um risco aumentado de câncer de mama, fígado e colo do útero. O uso prolongado de anticoncepcionais hormonais orais ou intramuscular, que são medicamentos semelhantes à progesterona, as progestinas, pode reduzir a densidade mineral óssea, aumentando inclusive o risco de osteoporose a longo prazo. Além desses riscos ligados diretamente a estas moléculas biológicas, existem ainda os problemas referentes ao déficit hormonal causado por esses medicamentos, como eu disse antes. Alguns estudos mostram que as mudanças nos níveis hormonais causadas pelos anticoncepcionais podem afetar o humor das mulheres, contribuindo para a depressão ou ansiedade. A redução dos hormônios femininos causa ainda impacto na libido e no orgasmo feminino. Além disso, as alterações hormonais podem afetar a distribuição de gordura corporal e do metabolismo, potencialmente levando ao ganho de peso em algumas mulheres. Em decorrência de todos esses riscos diretos e indiretos causados à saúde feminina, alguns deles podendo levar até mesmo à morte, é crucial que as mulheres discutam esses riscos com profissionais de saúde para decidir que tipo de método anticoncepcional irão adotar. Atualmente, estima-se que mais de 150 milhões de mulheres em todo o mundo utilizem métodos anticoncepcionais hormonais de controle da natalidade. O mercado global de anticoncepcionais é um segmento substancial da indústria farmacêutica, com receitas que ultrapassam bilhões de dólares anualmente. Então, entender sobre esses medicamentos e pesar os riscos versus benefícios é uma atitude necessária antes de decidir se vai ou não utilizar os anticoncepcionais orais para evitar a gravidez. Obrigado por ficarem comigo até aqui e se acharam relevantes essas informações, compartilhem. Não deixem de curtir e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima.